Vou começar a gravar, então, agora. Olá, pessoal. Eu sou Irineu, sou funcionário do Banco do Brasil há 27 anos e estou como diretor do sindicato. Nós estamos fazendo um programa em parceria com a Rádio Web Raízes e hoje nós temos o privilégio de receber o deputado Bongás. Ele tem uma larga trajetória, foi deputado, vereador, deputado estadual por 3 mandatos, eu acho, né, deputado? E já está no 3º mandato como deputado federal. Então, eu quero lhe agradecer por o senhor nos atender num momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Desde o golpe contra a presidenta Dilma, desde 2016, os trabalhadores têm tido uma série de derrotas. Teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essa MP 1045, que infelizmente foi barrada no Senado. Nós temos um governo ultraliberal que tem sistematicamente atacado a democracia e os direitos dos trabalhadores. Então, a gente veio aqui hoje conversar com o deputado Bongás. Ele vai falar um pouquinho. Eu peço que o senhor fale um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, né, com essa série de ataques aos direitos dos trabalhadores e à democracia, e sobre a PEC 32, que é a tal de reforma administrativa. A gente vê bastante o debate sobre a reforma administrativa, que ela vai destruir o serviço público, atacando muito o servidor público, mas como nós somos do sindicato, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o que impacta no trabalhador bancário, nos trabalhadores dos bancos públicos, e vai pegar, em geral, as outras empresas públicas, as empresas estatais, empresas públicas. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar uma aulinha sobre isso aí, né, nos discorrer sobre a gente entender melhor e as consequências, né, que a gente vai sofrer se essa PEC 32 for aprovada, né? Obrigado, deputado, por nos receber. Eu te agradeço, Irineu. Eu quero te parabenizar, todos os teus colegas da direção dos sindibancários de Novo Hamburgo, da região, pelo trabalho de resistência que vocês estão fazendo. Eu posso falar também como colega de vocês, porque eu também fui dirigente sindical, e nós precisamos manter fortes os sindicatos. E sobre isso eu queria saudar todos os que acompanham olhando, né, nas redes a gravação, mas também quem está escutando o programa. Porque a sociedade, ela precisa de entidades fortes na área da cooperativa, na área sindical, na área associativa, as instituições democráticas, para que a gente possa, as comunidades, os bairros, todo mundo tem suas entidades, as igrejas. A gente vive com instituições na sociedade. E essas instituições, para que elas existem? Elas existem para defender os interesses das pessoas que fazem parte dessas entidades. E o sindicato, ele é a entidade de defesa da categoria, do ponto de vista dos seus salários, da sua qualidade de trabalho, das suas regras do ponto de vista da previdência, né, da saúde, né, do mundo do trabalho, mas também se preocupa, e o Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo, de uma forma muito especial, com a vida de todo o povo, não só dos bancários. Então, Irineu, participar do programa de vocês hoje é uma alegria muito grande. E eu queria, de cara, já que tu tens um globo ao teu lado, né, eu queria te perguntar por que tu tens ele. Porque lá em casa eu tenho também sempre o globo do lado e o pessoal me pergunta por que tu tem o globo? E daí eu digo para mostrar para os fascistas de hoje, os negacionistas, que a Terra é redonda, a Terra não é plana, né? Incrível. Não sei se é o teu objetivo também, Irineu. Também. Eu comprei o globo porque muitas vezes a gente tinha discussões em casa, onde é que fica tal país, onde é que fica tal país. Mas hoje em dia, infelizmente, ele tem o propósito de mostrar para esse povo terraplanista que a Terra é redonda. Né? Que exatamente. A Terra é redonda, ela não é plana. Irineu, que ponto nós chegamos de negarem uma coisa tão básica, né? Mas eles negam a ciência, eles negam a democracia, e a consequência disso é a vida dura que nós estamos vivendo. Sim. Ninguém aguenta mais pagar R$100 um botijão de gás. Não, ninguém aguenta pagar R$7. Aliás, R$7. Todos nós lembramos daquele videozinho que uma moça gravou quando era no tempo do golpe da Dilma, isso, quando exatamente. A gasolina estava R$2,80, e aí fizeram um vídeo, temos que tirar a Dilma porque a gasolina está cara.
agora está R$ 7,00 e nós vamos dizer, temos que tirar o Bolsonaro porque está caro, né? E temos que tirar o Bolsonaro porque agora tem crime, né? Na época não tinha, mas agora crime. tem. Né? Eu fiz uma vez uma postagem antes das eleições. A única coisa que eu acertei todas as previsões que eu fiz sobre ele. A única coisa que eu não previ, que a gente na época não sabia, que ele era também corrupto. Além de tudo, ele é preguiçoso, ele é mau e também ele é corrupto. Todos os indícios, né? Os indícios mostram que a família dele toda, a família dele é... Não, tem prova. O que a CPI, Irineu, o que foi aquele motoboy falando essa semana, acho que o Brasil inteiro acompanhou. Sim, eu vi também. Hoje em dia tu pode fazer transferência eletrônica, tem Pix, tem tudo para fazer transferência, pagar as contas, hoje com código de barra, com tudo. Tem a tecnologia toda de transferência. Para que esse rapaz ia sacar milhões? Não tem por que andar com dinheiro vivo. Entende? Então, isso lá tem assim. Então, corrupção, sim. Esse governo vai ter a marca e o Ministério da Saúde vai ser o antro da corrupção. As malas de dinheiro de corrupção do Bolsonaro estão aparecendo. Tá? Então, acho que essa semana, esse programa, quando vai sair ao ar essa semana, ele está exatamente, né, indo para levar para as pessoas essa informação. Essa semana foi muito importante na vida brasileira, porque se avançou na busca de informações precisas para mostrar que o governo é corrupto e, em vez de arrumar vacina para o povo, que ainda queria comprar $1 por cada vacina para a corrupção. Nós estamos com mais de 560 mil mortos. O desemprego está altíssimo. 14,6 acho que agora fechou o desemprego. Se a gente contar as pessoas que estão desalentadas, aquelas pessoas que não procuram mais emprego, e mais as pessoas que estão em subemprego, trabalhando menos horas, ganhando menos no salário mínimo, chega a praticamente 30% do mercado de trabalho. É muita gente. E nesse momento, em vez de o presidente estar trabalhando, ele estava cavalgando, passeando, fazendo motociata. Ele não gosta de trabalhar. Ele não quer ser presidente. Ele sempre esteve em campanha, mas ele nunca trabalhou pelo país. Nunca. E aí, nesse sentido, Irineu, essa semana tem uma outra importância grande. E você já fez menção. Quando vocês me convidaram para eu participar do programa de vocês, que é uma honra muito grande, era para falar da lei da 1045, que era exatamente a medida que o governo apresentou sobre o apoio ao mundo do trabalho, do emprego. E aí eles colocaram essa medida provisória que nós tínhamos no tempo da pandemia, que quando uma empresa estava fechada, não tinha atendimento ao público e precisava manter o emprego, porque nós sempre lutamos pela manutenção e qualificação do emprego, o governo criou na época, e nós votamos na Câmara dos Deputados, um apoio a essa empresa para que ela mantivesse o emprego e durante um período alcançasse um recurso para manutenção do emprego, que é a coisa mais importante. Imagina um pai ou uma mãe de família sem ter um emprego. Chega em casa e a criança pedindo comida e não ter salário. É brabo. Então, é disso que nós estamos falando. E o que aconteceu? O Bolsonaro demorou para reeditar essa medida. Quando ele reeditou essa medida, eles colocaram os jabuti lá no meio, que foi exatamente a continuidade da antiga reforma trabalhista que você fez menção antes, que precarizou o trabalho, que aumentou as contratações de terceirizados e que mexe direto com a vida do bancário e da bancária. Porque hoje, se tu vai num banco, tu não é mais atendido praticamente por pessoas. Só tem caixa eletrônico, tu até é atendido por empresas contratadas terceirizadas, poucas são as pessoas que efetivamente estão concursadas nessas estruturas, e a gente tem, para esses serviços contratados terceirizados, com salários menores, e o que a gente chama da tal da carteira verde e amarela, né, Irineu? Que não tem todos os direitos garantidos. Então, a 1045 era a piora ainda desses programas, inclusive aumentando a jornada de hora extra, as jornadas das categorias especiais, que nem vocês bancários têm 6 horas de trabalho, ele aumentava a possibilidade das horas extras, mas não pagava integralmente a hora extra. Baixou para 20%, né? O 20%. Percentual a mais. Então, é incrível. Incrível que, desde o golpe, continuamente, eles vendem uma reforma que vai tirar direitos como se ela fosse gerar empregos.
mas a gente tem visto o desemprego aumentou. As reformas que eu não chamo de reformas, na verdade, é uma deterioração da relação de trabalho, eles têm feito isso constantemente, mas o desemprego aumentou. A renda média do trabalhador diminuiu. Então, a inflação já está na faixa de perto de 9,85 deu o INPC. Mas se a gente for medir a inflação do combustível, do gás, da luz, do arroz, do feijão, do óleo de soja, ela é mais alta. Então, o pobre está ganhando menos, com menos emprego, menos proteção no trabalho e pagando mais pelo seu alimento. Aonde isso vai dar? É isso que às vezes a gente se pergunta, aonde isso vai dar? É uma política desse governo, liderada pelo esse ministro Paulo Guedes, que na minha concepção, ele é ultraliberal e ele é um ministro extremamente dogmático. Ele está ultrapassado, ele ficou estagnado lá na década de 80, quando Reagan e a Thatcher lançaram o neoliberalismo. E ele ficou estagnado, mas o mundo mudou. Se a gente for ver o que os outros países estão fazendo, Estados Unidos, Europa, Japão, a China nem se fala, a Coreia, são países que estão se desenvolvendo, o Estado já está tendo outro papel. Todo aquele dogma do neoliberalismo já está caindo por terra abaixo. Mas no Brasil esse debate não vem à tona. Na grande mídia só se fala o que o banqueiro quer que fale. Não se fala o que os trabalhadores precisam. É isso que eu vejo. Eu fico bastante triste e assustado com o futuro por conta disso. Exatamente. Tu sabe que eles chamavam o Paulo Guedes de posto Ipiranga, né? Era a solução de todos os males. Esses dias eu disse para o cara, se vocês acharem posto Ipiranga, está sem combustível esse posto. Porque está sem combustível, principalmente para o povo, né? Mas assim, Irineu, você disse uma coisa que me chama a atenção. Quando eles apresentam essas reformas, que são deformas, né? São desestruturações, certo? Ótima palavra. Isso, porque quando a gente fala em reforma, a gente imagina, eu vou reformar minha casa. Eu vou piorar minha casa? Não. Antigamente fazia reforma de carro, né? Eu vou piorar o carro? Não. Reforma é algo melhorado, né? Então, tu melhora. Isso aqui é só piora, né? Piora. Aliás, um programa era Priori, né? Que estava no programa, a gente chamou Piore, né? Que era um dos, na 1045. Bom, para ir concluindo, então, esse ponto, para entrar no outro aspecto que tu tinhas me perguntado, eu queria dizer que eles têm 3 grandes mentiras em todas as reformas. Falo do teto dos gastos, falo da reforma da Previdência, falo da reforma administrativa, falo da reforma trabalhista, sempre o mesmo discurso. Qual é a tecla? Antigamente a gente dizia, muda o disco, né? Agora a gente ia ter que dizer, muda o quê? Não é mais... cada vez a tecnologia avança tão rápido que a gente não pode mais dizer, muda o disco, né? Vira chapa, né? O que acontece? Ia gerar emprego, não gerou? Você deu o número, né? 14 milhões de desempregados, mais o desalento e o precarizado, chega a esse número de 54 milhões de brasileiros, né, nessa condição. Tá? Depois, eles diziam que a economia ia crescer. Não cresceu. O Lívio Dutra, que é teu colega bancário, ia dizer que cresceu que nem rabo de cavalo, cresceu para baixo. Né? E terceiro lugar, a outra mentira é que ia atrair capital externo para o Brasil. Tu lembra disso, Irineu? Sim, também exatamente. Eu me dá vontade de chorar quando eu ouço esse tipo de coisa. Isso. E aí o que aconteceu? O Brasil se desestruturou tão fortemente que o capital externo, para ele vir, ele tem que enxergar segurança. Sim. Ninguém vai investir num lugar inseguro. Não. Não tem segurança, não tem estabilidade. E aí, quando entrou esse negócio de passar boiada, destruir meio ambiente, aí sim, aí nós nos queimamos para fora. Queimamos aqui e nos queimamos lá fora, vamos dizer assim. Queimamos aqui e nos queimamos lá fora. Né? Porque aí o capital externo, ninguém quer um país destruído do jeito que está. Então, o que acontece? Essas reformas, elas vêm realmente subordinar a nossa economia e elas foram muitas em várias áreas. Foram no setor público, mexeram no setor privado e agora eles queriam fechar com o setor privado na 1045, que teve a notícia boa, que o Senado ontem... Gente, é muito importante o que acontece hoje. Queridos ouvintes e companheiros do Sindibancários de Novo Hamburgo, companheiros e companheiras. O Bolsonaro estava ganhando todas as votações. Sim. Todas.
E ontem o Senado disse, não, Bolsonaro, essa tu não vai levar. E não levou. Graças. E derrubaram. A 47-27, Irineu, não é pouco significado. Foi uma primeira virada importante ontem no Senado. Também. E o Senado ontem, para vocês bancários, e aí eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque você é da categoria, sabe muito bem, eles estavam mexendo no direito do recolhimento que vocês faziam dos planos de saúde. E isso também foi derrotado. As empresas bancárias também vão ter que continuar mantendo. Eu queria até que você mesmo desse para a tua base essa informação importante, que também é uma vitória, os planos de saúde dos bancários. Né, essa parte, deputado, eu não estou tão por dentro dessa parte, assim, eu não, mas assim foi uma grande vitória porque ia aumentar muito a despesa dos planos de saúde dos funcionários. Mas essa parte eu não eles não queriam, Irineu, eles não queriam mais fazer as contribuições, digamos, patronais, queriam destruir esse programa. Isso é um direito de vocês, isso foi conquistado. A nossa colega Érica Cocai, que é bancária, que é tua colega, é colega da Caixa, até do Banco do Brasil, né, Irineu? Sim, mas assim, foi uma luta importante, todos nós estávamos juntos. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos bancários e bancárias? Essa semana foi muito importante. Nós seguramos a 1045, esse tema do retorno dos planos de saúde para vocês, que é fundamental. E a outra questão que você perguntou, da PEC 32, que é a reforma administrativa do serviço público, as pessoas dizem, mas o que eu tenho a ver com o serviço público? Os servidores até tem muita criminalização mesmo, são os marajás, ganham alto salário, tem toda uma discriminação, né, Irineu, feita. Eu quero dizer para vocês, aqui não se trata do servidor ou da servidora. Aqui se trata do serviço que eles prestam à sociedade. Sim. E aqui eu quero dar um exemplo. Vocês iam saber que tinha um abate ilegal de madeira na Amazônia se o Alexandre Saraiva, que é aquele delegado da polícia que denunciou, não fosse com estabilidade e concursado público? Nós não íamos saber. Não. Ele teria sido demitido antes. Vocês iam saber que tem corrupção no Ministério da Saúde se não fosse o Miranda ser servidor público concursado do Ministério da Saúde e fazer a denúncia? Não saberíamos. Por que eu estou dizendo isso? O serviço público para a sociedade brasileira, ele é oferecido por pessoas. Se essas pessoas não têm estabilidade no serviço, ele não pode ser um bom guarda de polícia, ele vai ter que fazer bico, ele não vai ser um bom professor, ele não vai ser um bom profissional. Então, na verdade, nós estamos defendendo o serviço público. E para ter um serviço, eu tenho que ter servidores com capacidade, com condições. E isso se faz por concurso público e não com aquele artigo 37A, que está na PEC 32, que o relator agora manteve, que, na verdade, vai permitir que um Estado e que qualquer órgão público faça contratações. E as contratações não são feitas, podem ser com amigos, podem ser com pessoas que não têm qualificação, podem ser temporárias, podem ser do jeito, sem um critério. E isso, no banco, pode acontecer ampliando as contratações e as terceirizações, Irineu. Então, essa PEC 32 pega diretamente vocês também que é de serviço público. O servidor concursado, ele trabalha para o Estado, para a sociedade. O servidor que for contratado por indicação, por apadrinhamento, ele vai trabalhar pro governo e não em prol da sociedade, ele vai trabalhar pro governo. E o servidor concursado trabalha pro Estado. Não importa o governo que entre, o governo que esteja no poder. Ele vai trabalhar pro Estado, em prol da sociedade. Ele vai ter a tranquilidade de fazer o serviço dele corretamente, sem se amedrontar por qualquer tipo de pressão. Isso é bastante importante para a ética, para a legalidade do serviço e para o andamento de um bom serviço para a sociedade. Irineu, tu sabe qual é o apelido que deram para a PEC 32? Qual? A PEC da rachadinha. Da rachadinha. Sabe por que rachadinha? Porque a rachadinha é que os Bolsonaro fazem com os servidores deles. Eles colocam servidores... A família inteira. O cara tem que estar alinhado na política e, se não contribui financeiramente, do dinheiro que ele recebe, ele também vai para a rua. E eu vejo assim, eles contratam, porque o deputado, o parlamentar, ele tem os assessores para ajudar ele a fazer um bom serviço para a sociedade. Então, em tese, ele vai contratar pessoas qualificadas que lhe ajudem a lhe dar um suporte para ter um bom mandato. E eu vejo, no caso deles, eles contratam as pessoas com a menor qualificação possível
para que as pessoas até entreguem o dinheiro para ele, porque são pessoas que não estariam ali se não fosse pela rachadinha. Elas só estão ali que ele estaria fazendo um favor para elas, pegando o salário delas, mas elas também, em contrapartida, também não trabalham. É uma... Irineu, aqui é importante agora a fala tua anterior, para o povo poder refletir. Você falou uma coisa, assim, fundamental. Vamos diferenciar o que é Estado e o que é governo. Porque o governo é de plantão, é o prefeito do momento, é o governo do momento. Agora, a prefeitura é a instituição. O governo do Estado, né, e o governante do momento. E aqui nós temos o Estado brasileiro e o governante do momento. Então, o Estado brasileiro, as Forças Armadas, as entidades, a Constituição, tudo que forma o Estado brasileiro, e tem o governante. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma política de Estado, que, independente do governante, faça um serviço de qualidade para o povo. Agora, se eu vou levar, quando eu ganho uma prefeitura, quando eu ganho o governo do Estado, quando eu ganho o governo federal, eu levo os meus, é assim que se pensa, né? Eu levo os meus, aí eu faço a política para os meus, então o fiscal só vai fiscalizar o adversário. Sim. E o amigo deixar passar. Não dá para raciocinar assim. Não é, está certo, está errado isso aí. É um serviço público do Estado brasileiro. Então, o que acontece? Esse serviço vai ficar precarizado. E, além de prejudicar o serviço, tem um outro aspecto da 32 que é falado muito pouco, que é a questão da submissão, da subserviência, ou que se chama da subsidiariedade da gestão pública ao privado. Eu vou dar um exemplo concreto. Se hoje tu tem uma prefeitura e tu quer criar frentes de trabalho, ou se tu quer fazer uma compra pública, por exemplo, de patrola, nós tínhamos isso com a Dilma e o Lula muito, né? Tinha o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Então, tu comprava patrola, tu comprava reta escavadeira, tu comprava caminhão caçamba, tu colocava infraestrutura, tu fazia compras de conteúdo nacional. Tu colocava lá... O senhor leu meus pensamentos. Né, Irineu? O que fazia, então? Se tu comprava, ou tu fazia um polo naval no Brasil, lá em Rio Grande, mas tu comprava de quem? De empresas brasileiras. Então, a primeira coisa depois do golpe foi acabar com o polo naval. Então, e exportar empregos, né? O que tu faz? O que é o conteúdo nacional, né? Para pegar bem a tua fala, juntar com a minha agora. Tu tem o Estado brasileiro, que faz uma política de desenvolvimento econômico nacional para gerar emprego, estimular empresas, tecnologia, ciência no Brasil. Aí o que eles fazem agora? O Estado brasileiro vai ser subsidiário, ou seja, tudo vai deixar para a iniciativa privada e o Estado vai cair fora. Se o Estado, que é regulador entre, digamos, as desigualdades sociais, para estimular as micro e pequenas empresas, para ajudar com políticas sociais, tudo isso vai cair. Inclusive, Irineu, você falou que o SUS pode desaparecer. Sim. E foi tão importante agora na pandemia. Meu Deus, o livre. Se não fossem os nossos enfermeiros do SUS, onde é que nós estaríamos? Já estamos num caos. Então, essa realidade da que é o segundo elemento, um é destruir o serviço público, a outra é privatizar o Estado brasileiro, e a terceira ainda é dar um superpoder autoritário para o presidente da República. Então, ele pode destituir instituições, fundações, ministérios. Não, tem que ter o parlamento. Para isso tem os poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Ele quer, de forma autoritária, só ter o executivo. Deputado, desculpa lhe interromper. Eu vou falar um minutinho e depois os últimos 5 minutos vou deixar para o senhor, tá? Para o senhor poder complementar. Nós já estamos nos encaminhando para o final, tá? Assim, quando eu vou nas agências, até eu comento com o pessoal, durante a pandemia a gente viu que os bancos privados continuaram demitindo, fechando a agência, se eles demitem e continuam demitindo durante a pandemia inteira. Os bancos públicos, quando fecham agências, eles arranjam uma outra colocação para o funcionário. Às vezes é pior, às vezes é mais longe de casa, mas tu vai conseguir, tu não vai ficar sem ter um emprego. Se o banco quer reduzir o quadro, o banco ele faz um PDV, te dá uma outra alternativa para te fazer. Os bancos privados não. Se a PEC 32 passar do jeito que ela está, o funcionário de uma empresa pública ele vai perder totalmente a sua estabilidade e vai poder ser demitido a qualquer momento. Não fechou uma agência,
o teu superior não gosta muito de ti, tu pode ir para a rua a qualquer momento. Tá? Então, isso que é um perigo muito grande para nós. Desculpe falar de novo, mas agora nós temos 4 minutos. Daí eu vou deixar para o senhor falar, não lhe interrompo mais. Não, nós estamos fazendo um diálogo. Irineu, está muito legal dialogar contigo, que tu está me estimulando, né, a falar, e estamos num diálogo, e a tua contribuição foi muito legal, essa parte que tu disseste, porque o que acontece? Veja bem, o servidor público, ele vai ser prejudicado, eles estão com uma falácia, vamos dizer assim, um erro, uma falsa afirmação, não vai atingir os atuais servidores. Não é verdade. Vai atingir os atuais servidores. O que vai ter agora? Vai ter uma análise de cláusula de desempenho. Então, você vai ser avaliado agora pelo teu desempenho. Só que essa análise de desempenho, para você poder atuar, você tem que ter instrumentos, você tem que ter mecanismo para você poder fazer uma boa gestão, um bom trabalho. Então, o que acontece? Você vai ser avaliado e tem uma subjetividade muito grande. O que é subjetividade? Subjetividade é assim, é uma análise que o chefe vai te fazer, ou a comissão que vai estar te avaliando, que pode considerar elementos que não sejam os elementos objetivamente técnicos do teu trabalho profissional que você faz na tua área. Quando a gente fala de análises subjetivas, podem ser porque não gosta do teu posicionamento político, por exemplo. Então, se tu é um vermelho, esquece, entendeu? Tu já vai ser taxado de comunista. Sim. E não tem jeito. Não tem jeito. Então, o que se falou, e o Senado fez um estudo, de que poderá chegar a 1 milhão de pessoas de livre indicação, pegando prefeituras, governos estaduais e a União, de livre indicação do governante. Mas, gente, como é que isso vai acontecer? Então, é só alinhamento, por isso é rachadinha, é só alinhamento e beneficiamento para a pessoa. Então, nós não podemos concordar com isso. Eu quero encerrar agradecendo demais a possibilidade de conversar contigo, Irineu, conversar com todas as pessoas que são do sindicato, dizer que continuem firmes. Nós estamos hoje no momento de destruição das entidades e das instituições. Essa é a afronta da democracia, nós temos que ser contra isso. E temos que chamar as pessoas para dizerem sim. Na terça-feira vai ter o grito dos excluídos, né? Os sindicatos, as centrais sindicais, vamos junto, vamos manifestar. Porque é o seguinte, a boiada está passando. Se nós ficar quieto, se nós se ajoelhar, eles vão passar e vão achar e vão dar chicota em nós. Então, a chance de nós reagirmos a isso é dizer não. Nós não queremos violência, nós não vamos aceitar provocação, nós vamos nos proteger, máscara, álcool gel, todo o distanciamento, tudo que a gente precisa, porque nós não somos negacionistas. Não somos. Nós defendemos a vida. Agora que nós vamos dizer não e fora Bolsonaro, nós vamos dizer. Então, também é o nosso chamado, né, Irineu, para o nosso ato. Muito obrigado, estou bem feliz em poder participar com você. Muito obrigado, deputado, muito obrigado por nos atender. Deixa eu parar.